Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e esse vídeo é uma espécie de continuação daquela série de vídeos que nós já fizemos um tempo atrás sobre as Santas Mães, não é? E hoje a gente vai dedicar um tempo um pouco maior para refletir e conhecer um pouquinho sobre a vida de Santa Joana Francisca Frémaux de Chantal, que é uma santa que foi esposa e que foi também religiosa, né, que foi freira, e que é uma santa de grande importância na espiritualidade, sobretudo também por seu relacionamento espiritual com São Francisco de Sales, né, aquele santo que escreveu a Filoteia, que é um livro que a gente utiliza bastante aqui no nosso clube, e que traz essa espiritualidade de busca da santidade de forma especial também para as pessoas leigas, né, como é o foco aqui do nosso clube. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, com calma, sobre a vida de Santa Joana, né, para que vocês possam conhecer, admirar, imitar e também recorrer à sua intercessão, né? Hoje, a ocasião da gravação desse vídeo é a festa de Santa Joana, que é no dia 21 de agosto. Então, Santa Joana nasceu na cidade de Dijon, na França, em 1572. O seu pai ficou viúvo logo cedo, né, então ela não teve tanto contato com a mãe, mas educou seus filhos muito bem, né? Inclusive, ela tinha um irmão chamado André, que foi arcebispo de Bourges. Com 5 anos, ela já tem um fato curioso na vida dela, que ela repreendeu um herege que falou contra a Eucaristia. Então, nós estamos naquele período ali do século XVI, do surgimento do protestantismo, e ela, desde nova, você já mostrava ali um ardor e um amor pela defesa da fé católica. Ela depois recusa um casamento com um homem muito rico, porque esse homem era calvinista. Então, ela tinha muito essa preocupação acerca da fé. Com 20 anos, ela vai se casar com o barão de Chantal, que tinha 27 anos na época. E ela foi morar no castelo de Bourbilly, né? E ela cuidava do castelo, né? Era uma espécie de dona de casa, claro, com muitos empregados, né? Com muitos servos. Nesse período em que ela cuidava do castelo, ela mandou ter missa diária no castelo, né? Então tinha um padre lá, um capelão, que celebrava todos os dias, todos os empregados assistiam à missa, a família assistia à missa, e ela se dedicava também à instrução, à catequese dos empregados, e tratava todo mundo com muita caridade. Nos domingos e festas, ela ia à paróquia para assistir à Santa Missa, e ela se dedicava também a fazer pães e alfaias para os altares, né? Toalha de altar, costurar panos para a Santa Missa. E ela também se ocupava bastante com a leitura de bons livros. Sempre teve muita caridade para com os pobres. Durante a ausência do marido, quando o marido precisava, né, viajar, ela não saía de casa, nem fazia nada assim de diversão, banquetes, etc. Ela ficava em recolhimento. Quando seu marido retornava, ela ficava muito feliz, porque ela amava muito o marido dela, né? Só que ela acabava descuidando um pouquinho dos exercícios de piedade, né? E logo que o marido dela ia embora de novo, ela voltava com fervor aos exercícios de piedade. A partir do ano de 1601, ela, percebendo esse defeito, né, que ela tinha, digamos assim, ela resolve jamais se dispensar dos deveres de piedade e sempre foi fiel a isso. Tem uma passagem que o marido dela fica muito doente, né, e fica de cama, e ela passa os dias à cabeceira da cama do marido, servindo o marido, e passa as noites na capela. Acaba que o seu marido fica milagrosamente curado, né? Bom, uma vez um primo deles, né, o primo do marido dela,
vai lá visitar e chama o marido para caçar. O marido vai vestindo uma capa marrom. No meio da caça, o amigo dele, vendo que era amigo e primo, vendo um movimento assim atrás dos arbustos, atira, né, contra aquilo que ele achava que era um animal, mas na verdade era o barão de Chantal, e atinge o barão. O barão fala com ele: meu amigo, meu primo, disparaste imprudentemente e eu te perdoo de todo o meu coração. Ou seja, o marido da Santa Joana era um homem muito virtuoso. Aí ele foi na hora, ou seja, estava baleado lá no chão, mandou 4 criados chamar 4 padres diferentes para ter certeza de conseguir um padre para receber os sacramentos. Levaram o barão até uma casa na aldeia, né? Joana, que tinha acabado de dar à luz a um filho, tinha 15 dias, estava no puerpério, ela vai mesmo assim, correndo até o marido, né? E quando ela chega lá, né, meio que muito triste, né, desesperado, se a gente pode dizer assim, o marido dela fala: Senhora, o decreto do céu é justo, devemos amá-lo e morrer. E ela responde: não, senhor, devemos viver. E ele diz: ah, senhora, respeitemos a ordem da providência. Então a gente vê como a grande virtude do marido dela de aceitação da vontade de Deus naquela morte trágica, meio boba, né? E ele se confessa, renova o perdão dele ao primo, né? E pede que o primo reze por ele. Vai morrer 9 dias depois, rogando ao filho e à esposa que nunca pensassem em vingança. Ele manda, inclusive, registrar isso na paróquia, né? Que ele pede que ninguém busque vingança contra o primo dele. E ele vai morrer nos braços da esposa. A gente vai perceber, né, no correr da história, que a vida de Santa Joana é marcada por muitos sofrimentos e muitas mortes. Bom, ela sofreu muito com a morte do marido. Ela tinha 28 anos, estava viúva, tinha um filho e 3 filhas, né? Um filho bem pequeno e 3 filhas. Em meio à dor, começou a compreender os desígnios de Deus sobre si mesma. Fez o voto de castidade, mesmo tendo pessoas querendo casar com ela, né? Resignou-se à vontade de Deus, e para viver de forma mais perfeita o perdão ao homem que tinha matado seu marido, né, por acidente, ela foi madrinha de um dos filhos desse homem. Passava parte da noite em oração, aumentou as esmolas que dava, distribuiu aos pobres suas roupas preciosas. Ela tinha umas roupas assim mais valiosas, ela distribuiu tudo isso, só andava com roupas simples a partir de então. Deu uma grande quantia de dinheiro para os empregados e falou que não queria mais. Ela ficou com poucos empregados, ela quis fazer os serviços de casa, fazia muitos e rigorosos jejuns, né? Só que faltava para ela um diretor espiritual. Então ela rezava com lágrimas, pedindo um dia na oração, né? Ou seja, não é que ela até tinha um diretor espiritual, a gente vai ver isso mais para frente, só que ela sabia que não era exatamente o que ela estava precisando. Então ela pedia muito a Deus que mandasse um diretor que fosse alguém que pudesse de fato encaminhar sua alma. E na oração ela teve a visão de um padre com batina, roquete e mursa, ou seja, um padre vestido de bispo, na verdade um bispo, né? Que ela não sabia quem era. Bom, ela se mudou para a casa do sogro dela, e lá nessa casa do sogro ela sofreu muito, porque tinha uma governanta que era autoritária, que dominava ali o sogro dela, que tratava ela mal, e que ela induzia também o sogro, que já era bem idoso, a tratá-la mal também, e ela sofria tudo sem reclamar de nada. No ano de 1604, com 32 anos, ela foi a Dijon, que é a cidade onde ela tinha nascido, ouviu a pregação do bispo de Genebra, que era Francisco de Sales. E quando ela vê o bispo na pregação, ela reconhece que é o padre da visão, né? É o bispo de Genebra. Esse santo, São Francisco de Sales, visitava a casa do pai dela com frequência, era amigo da família dela, né, do pai dela, e ela ficava admirada
com as conversas, com as pregações daquele bispo, né? Mas ela ficava com vergonha de falar com ele sobre o problema da direção espiritual. Por quê? Porque um tempo antes ela tinha encontrado um padre e esse padre meio que forçou ela a fazer um voto de que ela teria esse sacerdote sempre como diretor espiritual e não procuraria outro, né? Então ela ficou meio sem jeito, uma coisa que nenhum padre pode fazer, certo? O padre não pode te obrigar a que você seja dirigida dele, né? Muito menos obrigar sob voto, isso é uma coisa absurda. E o padre tinha feito isso, e ela fica ali sem jeito. E quando ela conversa com São Francisco de Sales, São Francisco de Sales vai dizer, olha, isso daí, isso está errado, não, né? Você está dispensada desse voto que você fez, né? E, bom, ela fez uma confissão geral e começou a seguir a direção espiritual de São Francisco de Sales. Aí eu vou ler aqui, né? Eu estou utilizando como base para essa vida de Santa Joana um excerto da Vida dos Santos do Padre Robacher, que é um clássico, que foi publicado nesse livreto, né? A Vida de Oração, que é um guia que veio junto com o livro de São Francisco de Sales, da editora Minha Biblioteca Católica. Então, eu vou ler aqui o texto completo para vocês entenderem a grandeza aqui da situação. Então, depois que ela seguiu a direção de São Francisco de Sales, diz aqui o autor: levantava-se às 5 horas, vestia-se sozinha e sem aquecimento, em qualquer estação do ano. Né? Quando fala vestia-se sozinha, porque na época era costume que as pessoas nobres tivessem empregados até para ajudar a se vestir. Fazia 1 hora de oração mental. Depois ela fazia os filhos se levantarem, cumprirem junto com os domésticos seus exercícios de piedade matinal e os levava para dar bom dia ao sogro, né? Ela não estava morando na casa do sogro. E iam todos à missa, né? Nos sábados ela mandava celebrar uma missa especial em honra de Nossa Senhora. Depois de tomar o almoço, lia a Sagrada Escritura por meia hora todos os dias. Dava lições de catecismo aos seus filhos e aos empregados, bem como aos habitantes da aldeia que queriam instruir-se. Antes da ceia, fazia um pequeno retiro espiritual de 1/4 de hora e rezava o terço. À noite, retirava-se às 9 horas, fazia o exame de consciência e a oração com os filhos e os empregados. Dava a todos água benta e a sua bênção e demorava-se ainda uma meia hora rezando sozinha. Por fim, terminava o dia com a leitura da meditação para o dia seguinte, preparação da meditação do dia seguinte. Tinha um hábito, né, tão grande da presença de Deus que nada podia distrair dela e conservava essa visão tranquila em meio à multiplicidade de pessoas e acontecimentos. Depois de ter regulado o interior, pensou em reformar o que ainda lhe parecia causar muito apego à sua pessoa. Então, ela começou a se sentir muito apegada a algumas coisas e começou a cortar isso. Que foi o quê? O cabelo e as roupas. Então, aquilo que era, digamos, da vaidade natural feminina, ela começa a mortificar. Tinha grande cuidado de mortificar o gosto e fazia de modo que as iguarias que deixava no prato fossem dadas aos pobres. Jejuava todas as sextas-feiras e sábado. Usava silício nos outros dias, né? O silício é um instrumento de penitência. E muitas vezes disciplinava-se, que é também uma outra espécie de penitência. Adquiriu pela prática dessa vida santa uma tão grande ascendência sobre suas paixões que não parecia mais uma criatura mortal, parecia um anjo. Todos os domingos e festas ia aos lugares da paróquia onde sabia que havia doentes. Arrumava-lhes a cama e nada lhes deixava faltar de alimento nem de remédios. Tinha sempre em casa um pobre coberto de feridas que ela cuidava frequentemente de joelhos, sempre com todo respeito, considerando com fé viva Jesus Cristo na sua pessoa. Velava-os quando estavam moribundos, assistia-os até a hora da morte e os sepultava ela mesma, com uma coragem que causava pasmo a todos que não eram, como ela, animados de uma perfeita caridade. Então aí, a maneira como a direção espiritual de São Francisco de Sales transformou a vida de Santa Joana. Cada dia aumentava mais o seu desejo de se tornar religiosa, né?
São Francisco de Sales rezava nessa intenção, mas dizia que ainda não tinha certeza se ela deveria mesmo ser ou não religiosa, né? Mas que ela poderia ser santa em qualquer estado de vida. Ele sempre insistiu muito nisso. Por fim, o santo acabou entendendo que sim, ela tinha vocação e decidiu fundar a Congregação da Visitação de Nossa Senhora, né? A Ordem da Visitação de Santa Maria, e viu nisso o chamado de Deus para ela. A maior dificuldade que ela tinha para ser freira era a educação dos filhos. Ela tinha filhos, certo? Ela tinha um coração de mãe muito sensível, muito amorosa, né? Mas o seu amor a Deus era tão grande que ela foi capaz de superar o amor de qualquer criatura e, inclusive, deixar os filhos para ir para a vida religiosa, né? O que ela fez antes de ir para o convento? Ela casou a filha dela mais velha com o barão de Torrens, que era sobrinho de São Francisco de Sales, né? As outras duas filhas foram morar com essa filha mais velha, que já era casada. Uma acabou falecendo logo depois e a outra se casou com um conde. O filho dela tinha 15 anos, era o mais novo, foi viver junto com o avô e foi muito bem educado pelo avô. Nesse meio tempo surge um outro pedido de casamento, ela rejeita. No dia da sua partida, ela se ajoelha diante do sogro dela, que ele tinha tratado mal, pede perdão dos seus defeitos. E conta-se que os pobres das redondezas, onde ela morava, todos choravam a sua partida. Tem um outro trecho aqui, que vale muito a pena a gente ler na íntegra, que fala sobre a despedida do filho dela, né? Um texto muito, muito emocionante, sobretudo quem é mãe vai conseguir imaginar um pouquinho da cena. O jovem Chantal, seu filho de 15 anos, correu para ela, atirou-se-lhe aos braços e não a queria deixar, esperando enternecer-lhe o coração e tê-la com tudo o que de mais comovente lhe poderia dizer. Não conseguindo o que desejava, deitou-se no limiar da porta por onde ela devia sair e disse-lhe, ou seja, o filho dela deitou na porta da casa e falou com ela: sou muito fraco, senhora, para vos deter, mas pelo menos dirão que passastes por cima do corpo do vosso filho único para o abandonar. Eu falo assim: você está me abandonando, você vai ter que passar por cima do seu filho, né, seu único filho homem, para o abandonar. Ela ficou comovida, chorou amargamente, mas passou por cima daquela querida criança, né? Imagina a força de espírito, de desapego que é preciso para que uma mulher, uma mãe, seja capaz, né, de fazer isso, ou seja, deixar o filho para seguir a vontade de Deus. Mas um momento depois, temendo que a demonstração da sua dor lhe fosse atribuída ao arrependimento de sua decisão, ou seja, ela depois fica preocupada de que o fato de ter chorado tenha feito as pessoas acharem que ela estava arrependida de ser religiosa. Então ela volta-se para todos com semblante já sereno e diz: perdoai minha fraqueza, deixo meu pai e meu filho para sempre, mas encontrarei Deus por toda a parte. É evidente aqui que ela não está abandonando o filho, né? O filho dela estava muito bem educado, né, com o pai dela, né? Ela estava deixando o filho né, bem estabelecido para seguir a vontade de Deus. No dia 6 de junho de 1610, ela e mais duas mulheres começaram a Ordem da Visitação sob a guia de São Francisco de Sales. Logo depois entraram mais 10 mulheres. São Francisco de Sales insistia muito no espírito de humildade, né? Ele falava muito com elas o seguinte: não desejar nada, não recusar nada, ou seja, confiança plena e total na providência de Deus, né? A gente não desejar nada, tudo que Deus aceitar, tudo que Deus mandar, a gente aceitar. Alguns anos depois da sua profissão religiosa, a Madre Chantal quis ligar-se por voto a fazer sempre o que julgasse mais perfeito. Ela quis, além dos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, fazer um 4º voto de que ela ia fazer tudo aquilo que ela soubesse que era mais perfeito. São Francisco de Sales foi consultado e permitiu que ela fizesse isso, porque ele sabia que ela teria condições de cumprir. Dessa época ela começa a ter algumas doenças misteriosas e os médicos não conseguiam entender essa doença,
até que o médico chegou a dizer: ela está doente de amor de Deus e eu não sei curar esses males. Né? Ou seja, o amor dela por Deus era tão grande que isso acabava afetando o seu próprio corpo. Numa das suas cartas a São Francisco de Sales, ela dizia: o mundo inteiro morreria de amor por um Deus tão amável se conhecesse a doçura que goza uma alma ao amá-lo. Né? Ela viveu, né, com muitas provações, mesmo interiores, mas também com muitas consolações extraordinárias. A santa fundou casas da ordem em várias cidades da França, sofreu muito, né? Como eu falei, a morte esteve muito presente na vida dela, ela perdeu o genro, que ela amava muito, ela tinha um bom relacionamento com todo mundo da família, então o genro faleceu, ela sofreu muito com isso. Depois sua filha, né, que era a esposa desse genro, que estava grávida, morreu de parto nos braços da mãe, ou seja, a filha perdeu o marido, foi para o convento para passar uns dias lá, né, porque ela estava sofrendo muito, grávida, tinha acabado de perder o marido. Ela tinha 19 anos, a filha dela, e a filha dela vai morrer no parto nos braços da mãe, né? Em 1622, morre São Francisco de Sales, seu pai espiritual, uma dor tremenda para ela, a morte do seu diretor espiritual. Em 1627, o seu filho vai falecer numa batalha, ou seja, ele vai ser, né, militar lá, teve uma guerra e ele vai morrer. Ele tinha 31 anos na época e tinha uma filha praticamente recém-nascida, né, uma neta de Santa Joana. 4 anos depois vai morrer sua nora e seu outro genro, ou seja, então muito sofrimento. Em 1638, ela foi à Itália fundar um convento em Turim e ela conseguiu, na época, levar os missionários de São Vicente de Paulo para lá. Né? É interessante, São Vicente de Paulo era amigo de São Francisco de Sales. Nesse ano, 1638, vai morrer o irmão de Santa Joana, o André, arcebispo de Bourges. Em outubro desse mesmo ano, ela volta a Paris e ela, pela primeira vez, percebe o quanto ela é venerada, admirada pelas pessoas. Ela fica bastante atordoada com isso, porque ela era muito humilde. Depois ela vai para Moulins, né? É uma cidade na França, escreve Moulins, né? Moulins, eu acho que pronuncia assim. Lá ela começa a sentir febre, né? Fica bastante doente, pede o viático. Então o padre Cláudio, que era um padre jesuíta, vai lá dar os sacramentos a ela. Ela pede ao padre para escrever uma mensagem para as irmãs, né, da ordem. Ela escreve pedindo que as irmãs sejam obedientes à regra e que confiem bastante em Deus. E ela vai falecer no dia 13 de dezembro de 1641, com 69 anos de idade. Foi beatificada em 1751, né, ou seja, 110 anos depois, pelo Papa Bento XIV, e vai ser canonizada em 1767 pelo Papa Clemente XIII, que vai estabelecer a sua festa no dia 21 de agosto. Então esse aí é o resuminho da vida dessa grande santa, grande exemplo de esposa, um grande exemplo também de mãe, né? Por mais que contraditório que isso pareça, ou seja, ela conduziu todos os seus filhos, eu não falei aqui para não ficar longo demais, mas todo o relato de que todos os seus filhos morrem com piedade, ou seja, com os sacramentos, etc. Isso ela ensinou para eles, né? E o maior dos ensinamentos que ela deu para os seus filhos foi quando ela foi capaz de mostrar na prática que o amor dela por Deus estava acima até do amor dela por eles, né? Quando ela segue a vontade de Deus e vai fundar a Ordem da Visitação. Então, exemplo de esposa, exemplo de mãe, exemplo de vida religiosa, né, na Ordem da Visitação, que é uma ordem que existe até hoje. A gente tem o caso da irmã de Santa Teresinha, que foi da Ordem da Visitação também. E é isso, né? Eu queria trazer um pouquinho de informação aí sobre a vida dela, né, que possa servir aí de exemplo para vocês, né, e que
as mães possam rezar a Santa Joana Francisca Firmeu de Chantal nesse dia de hoje, pedindo essa graça de uma profunda humildade, uma profunda confiança em Deus, que é o fundamento da espiritualidade dela, né? A graça de serem sempre bem encaminhados na vida espiritual, como ela foi para São Francisco de Sales, a graça de amar muito ao marido, aos filhos, mas sobretudo amar muito a Deus, nosso Senhor. Deus abençoe.